De quantas maneiras podemos arrumar lado a lado 5 livros de geometria, 4 de estatística e 3 de cálculo em uma prateleira, de modo que livros de um mesmo assunto fiquem sempre juntos? Então vamos pensar nos livros da seguinte forma. Eu tenho o livro de Geometria 1, Geometria 2, Geometria 3, Geometria 4 e Geometria 5. Tá? Imagina que isso aqui é a minha prateleira. 4 de estatística. Então vamos colocar aqui o livro de estatística 1, do lado o livro 2, o 3 e o 4. E 3 de cálculo. Cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3. Tá? Então, estou satisfazendo a condição do enunciado. Ó. Eles estão colocados lado a lado, numa prateleira. Imagina que a minha estante ela começa aqui e termina aqui. Tá? Então, coloquei os livros lado a lado, de forma que os livros de um mesmo assunto eles estão sempre juntos. Todos de geometria estão juntos, os de estatística e os de cálculo também. Beleza. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos ver de quantas formas diferentes eu consigo organizar esses livros de geometria. Bom, eu tenho aqui 5 livros. Eu posso colocar esses livros em qualquer ordem. Cada vez que eu trocar um livro de lugar, eu estou criando uma ordem diferente, uma arrumação diferente, portanto a ordem importa. Para isto, eu posso trabalhar com uma permutação de 5 elementos, ou seja, 5 fatorial. 5 fatorial é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E isso daí dá, vamos até colocar aqui, né? 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E isso daqui dá 120, ou seja, eu tenho 120 formas de arrumar esses livros de geometria. Agora eu vou pensar na estatística. Mesma lógica, só que com 4 livros, ou seja, 4 fatorial. O que é 4 fatorial? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Eu tenho 24 formas de arrumar os livros de estatística, e para o cálculo eu faço uma permutação de 3 elementos, 3 fatorial, que nada mais é do que 3, 2, 1, que dá 6, de 6 maneiras diferentes. Bacana. Agora, pensa o seguinte, pensa só nas disciplinas. Tá? Eu tenho aqui os livros de geometria, eu tenho os livros de estatística e tenho os livros de cálculo. Então, pensando na disciplina, geometria, estatística e cálculo. Eu posso deixar os livros assim, posso colocar cálculo, estatística, geometria, posso pôr estatística, cálculo, geometria. Quer dizer, de quantas formas que eu posso organizar as matérias? Seria uma permutação de 3 elementos. 3 fatorial, a gente já calculou isso aqui dá 6, certo? Então, pensando nas matérias, eu posso organizar as matérias de 6 formas. Dentro de cada uma das matérias, eu tenho essas quantidades aqui de maneiras de organizar os livros, dentro de uma mesma matéria. Então, o total de arrumações diferentes que a gente pode fazer, o que é? Eu posso ter 120 arrumações de geometria, e para cada uma dessas 120 de geometria, eu posso organizar, posso combinar, juntar com 24 arrumações de estatística, e para cada parzinho de arrumação que a gente fizer aqui, eu tenho 6 possibilidades. Ou seja, eu posso arrumar os livros de 120 vezes 24 vezes 6 formas. Só que ainda existem essas 6 maneiras de organizar as disciplinas. Então, tudo isso daqui, para cada uma dessas possibilidades, eu posso misturar aqui a quantidade, a ordem das disciplinas. Então, eu tenho 6 formas de arrumar as disciplinas. Então, a gente tem que fazer esta conta aqui. Ó. Eu tenho que multiplicar tudo isso. Vou pegar a calculadora aqui. Ó. 6 vezes 120 vezes 24 vezes 6. Olha lá, 103.000. 103, eu esqueci o número. 680 maneiras diferentes de arrumar esses livros numa prateleira, de modo que os livros de um mesmo assunto fiquem sempre juntos.